Eu quero começar esse vídeo te contando uma história de um crente que servia na sua igreja. Ele era um homem dedicado, compromissado com a obra do Senhor. Era o último a sair do culto. Quando o culto acabava, ele esperava. Ele não importava com o horário. Então ele pega o trem para poder ir para casa e o Espírito Santo fala o coração dele. Diz assim a ele: não desça na sua parada, desça na próxima. Então ele ouve a voz do Espírito Santo e ele desce na próxima parada. E quando ele desce na próxima parada, o Espírito Santo fala o coração dele para ele subir um morro. E ele fica assim e o Espírito Santo novamente fala para ele ir, para ele seguir. Então ele obedece e segue o morro. E quando ele segue o morro, ele chega perto do morro, não tem nada. Então o Espírito Santo fala para ele: comece a pregar. E ele fez: mas Senhor, não tem ninguém aqui. Eu vou pregar para quem? E o Espírito Santo insiste: comece a pregar. E ele começa a pregar. Prega, termina, desce. E passa o tempo e esse servo de Deus, ele se torna pastor, começa a cuidar de uma igreja e ele começa a crescer, esse pastor. Então ele está pregando numa igreja e quando termina o culto, um homem veio falar com ele e disse: pastor, eu não sei se você me conhece, mas eu acho que o senhor não me conhece. Mas eu vou lhe lembrar. Há uns anos atrás, o Senhor estava pregando no morro, eu estava entre as pedras. Eu estava no momento mais difícil da minha vida, que eu estava fugindo da prisão. E o Senhor começou a pregar a palavra de Deus. E ali eu me arrependi e voltei para a prisão para cumprir a minha pena. Hoje, eu aceitei a Jesus como o Senhor Salvador da minha vida. Sou crente, sirvo na igreja, tudo porque o Senhor pregou naquele dia. Eu cumpri a minha pena e isso a gente aprende na nossa vida, que temos que ter sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Quanto mais louco for a gente pensar, dizer assim: não tem como, isso aqui Deus está mandando fazer. A gente precisa ter sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Para ser cheios do Espírito Santo, é capaz de ter uma atitude louca e ousada para ganhar uma vida. Então eu preciso aprender que é da vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo. Eu lembro do Novo Testamento, como diz em Atos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Todo mundo disseram: olha, eles estão embriagados de vinho. Mas Pedro fez assim: não, eles estão cheios do Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos naquele local. 120 foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas de fogo, a qual pousaram em cada um deles, todos foram cheios. Por isso que é da vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo. Mas talvez você está dizendo aí que não é possível para você. Mas hoje eu estou aqui dizendo que é possível para você. Então, hoje eu vou entregar a vocês algumas lições para ser cheio do Espírito Santo. Então entenda. Primeiro, tenha um arrependimento sincero. Um arrependimento sincero. Deus não quer ver as suas lamuras, Ele quer ver o seu coração. Ele não está nem aí para o que você critica ou vitimiza. Ele quer ver o seu coração, um arrependimento sincero. Para eu poder ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me arrepender. Arrepender dos meus pecados, arrepender dos meus erros e entender que
que Deus está sempre ouvindo a minha voz, porque, Deus conhece o mais profundo do meu ser e do seu ser. Ele sabe o seu coração, Ele sabe a sua vida. Por isso que você precisa ter um arrependimento sincero para ser cheio do Espírito Santo. Segundo, eu preciso meditar na palavra. A Bíblia fala que a gente tem que buscar meditar na palavra, ter um momento para criar esse momento com Ele. Palavra, estudar, buscar, porque quem busca, encontra. Medite na palavra, estude, abra a Bíblia, gasta um tempo com Ele, separe um tempo para meditar na palavra. E terceiro, estabeleça uma vida de oração. Estabelecer uma vida de oração, você tem que ter uma disciplina. Você tem que ter algo, um hábito de orar. Eu acredito muito, gente, que aonde a sua boca não vai, os seus joelhos vai. Então, estabeleça uma vida de oração. Deus conhece o seu coração, conhece a sua vida. Quando eu decido orar, eu não preciso decidir mais nada. Aleluia! Então eu preciso orar. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter um arrependimento sincero. Eu preciso meditar na palavra. E terceiro, eu preciso estabelecer uma vida de oração. Então, que você guarde essas lições no seu coração e leve para a sua vida. Em nome de Jesus.